graça e paz, voltamos aqui para mais um vídeo sobre o Novo Testamento. Agora nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Esse fato está registrado no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18 ao verso 25. A exemplo dos outros vídeos, nós vamos seguir os subcapítulos dentro dos capítulos. E esse subcapítulo fala sobre o nascimento do Filho de Deus aqui na Terra. Lembrando que a gente está no Evangelho segundo Mateus. O Novo Testamento ele tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o primeiro deles, que é o livro segundo Mateus, que era um publicano, a gente explicou isso na introdução. O primeiro versículo desse trecho, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, diz o seguinte, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então Maria estava desposada. Isso seria equivalente nosso ao noivado, né? Num período em que já havia um casamento ajustado e eles ficavam com esse compromisso sem se ajuntarem, sem terem relações sexuais, sem ter qualquer aproximação corporal durante um ano. Mas o casamento já está certo, já está definido, então tinha esse período de um ano que eles ficavam ali já compromissados, já comprometidos um com o outro, mas sem se ajuntarem propriamente. A separação desse período se dava por divórcio, para a gente ver aí a seriedade desse período, né, em que eles estavam desposados, né, ou noivos. Então só dava para separar isso por meio de um ato formal de divórcio, então seria o equivalente já ao casamento. Então eles não tinham qualquer tipo de relação, mas havia um compromisso como se já fossem casados. Então foi nesse período em que Maria recebeu essa concepção do Espírito Santo. Tá? Ela não estava totalmente solteira, mas também não tinha entrado propriamente no matrimônio, né, no casamento, que viria após um ano de noivado, vamos chamar assim, onde ela estava desposada. É importante a gente destacar aqui que a concepção, ou seja, a geração de um embrião no ventre de Maria, foi feito pelo Espírito Santo. Tá? E isso vem do poder criativo de Deus. É bom a gente lembrar lá em Gênesis, quando Deus cria a matéria a partir do nada, a criação de um embrião no ventre de uma mulher virgem é feito nessa mesma linha de criação. É o poder criativo de Deus que a partir do nada ele gera matéria. Por que é importante a gente destacar isso? Para muitos de nós isso é óbvio, a gente cresce ouvindo sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, Maria não tinha tido relações sexuais antes dessa concepção, mas para a época isso poderia causar alguma dificuldade de entendimento. Por quê? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, e os gregos têm a mitologia grega que diz que deuses podem ter relações com humanos criando semideuses. Então cheguei a mencionar isso vagamente no vídeo anterior, mas é importante a gente destacar isso, porque para que a gente não tenha esse tipo de entendimento que os gregos poderiam entender, alguma entidade divina se relacionou com Maria produzindo Jesus Cristo que era um semideus. Não foi dessa forma. Tá? Jesus ele tem a natureza 100% divina, né, por ser o Filho de Deus, e tem uma natureza 100% humana, pelo fato de ter saído do ventre de Maria. Era necessário que assim fosse por conta do sacrifício dele, que deveria ser humano, sendo sacrificado no lugar de outros seres humanos. Isso a gente vai conversar mais para frente, em outros vídeos, principalmente quando a gente falar sobre o sacrifício de Jesus pela humanidade. Mas para a gente entender bem isso, já nesse início, é que essa geração do Espírito Santo no ventre de Maria não teve qualquer conotação ou denotação sexual, não teve qualquer contato físico entre uma entidade celestial e um ser humano. Tá? Foi o poder criativo de Deus, tornando o Filho dele, que já existia desde sempre, né, desde a eternidade, tornando ele matéria dentro do corpo de Maria. Tá bom?
Então, como a gente coloca aqui, isso é contrário, tá? É bom a gente destacar isso. Isso é contrário à mitologia grega, tá? De um deus mais humano formando semideuses, tá bom? Jesus, como a gente falou, ele é 100% divino, tá? 100% divino, e ele é 100% humano, totalmente divino, totalmente humano, tá bom? No verso 19 diz o seguinte: então José, seu marido, ou seja, marido de Maria, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, o primeiro fato aqui é que José era um homem justo. Então, ele foi uma pessoa selecionada a dedo por Deus para ser o que, a partir daí, seria o padrasto de Jesus Cristo, né? Aquele que assumiria a paternidade de Jesus Cristo a partir do seu relacionamento com Maria, que era a mãe biológica de Jesus. E ele não queria espalhar a má fama de Maria, porque a Maria ela estava numa situação que ela poderia ser punida com a morte, né? Se uma notícia dessa se espalha, uma pessoa que não estava propriamente casada, sendo achada grávida, ela poderia ser condenada à morte. E José, por ser um homem justo, reto e certamente amava Maria, ele pensou em ir embora sem querer, né, como o texto diz aqui, sem querer infamar o nome dela, sem espalhar uma má notícia sobre ela, para que ela não fosse, né, condenada à morte, porque era a punição já desde muito tempo para esse tipo de fato. Então, certamente que ele até pensou em traição, né? O fato dele querer ir embora retrata que nesse primeiro momento ele não sabia do que tinha acontecido. Que ela tinha tido uma concepção do Espírito Santo, isso vai acontecer depois com o anjo revelando a ele. Então, o registro que nós temos aqui é que ele pensou em ir embora, que ir embora é o equivalente ao divórcio, né? Como se ele estivesse dando a carta de divórcio a ela, porque ele estava se separando oficialmente dela, indo embora, sem querer infamar ela, sem querer espalhar essa notícia para que ela não fosse, né, condenada à morte. Então, mesmo tendo pensado numa possibilidade de ter sido traído, de Maria ter adulterado, ainda assim ele não teve a intenção de espalhar e cumprir o rigor da lei, da lei de morte ali para ela. Então a gente tem aqui uma comprovação de um sentimento muito forte por Maria, porque ele poderia já de início, né, ter levado ela a um julgamento, ter levado ela a uma condenação por conta dessa gravidez. Mas antes disso ele pensou simplesmente ir embora e se divorciar dela sem espalhar essa notícia. Então ele queria realmente poupar Maria, mesmo diante daquele fato que teria acontecido ali, que ele até então não tinha entendido direito. Então isso mostra o amor que ele tinha com ela, né? É um fato muito interessante, com pequenos detalhes a gente percebe o tamanho do sentimento que havia nesse relacionamento. Então Maria estava numa circunstância de punição com a morte, e o interessante é que a gente não tem registro de Maria se defendendo, né? Pode ter acontecido, mas a gente não tem aqui, pelo menos no início, né, José acusando ela de traição e ela falando: não, mas não foi eu, foi o Espírito Santo, não é bem isso, eu posso explicar, né? Uma frase bem comum que a gente vê nas mídias. Não tem esse tipo de registro aqui no início. Ela possivelmente, nesse primeiro momento, como ela já sabia que estava concebendo do Espírito Santo, ela entregou nas mãos de Deus para que Deus justificasse ela. Isso é um grande ensinamento para a gente, que às vezes a gente tenta se explicar de tudo, né? A gente tenta se defender de tudo, tentando mostrar justiça na nossa vida em tudo, quando na verdade entregar nas mãos de Deus pode ser a melhor saída. E a gente vai ver isso aqui, ela sendo justificada por um anjo na vida de José. Então a gente passa para o verso 20, que diz o seguinte: e projetando ele isto, essa intenção dele de ir embora, de deixar ela. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo. Então um anjo apareceu, né, no sonho dele, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
Então a primeira revelação que a gente tem aqui é que Deus fala através de sonhos, né? Para quem acha que sonho é só um fruto do nosso pensamento, é uma lembrança de alguma coisa que a gente já viveu, é alguma manifestação do nosso raciocínio, da nossa mente, a gente vê o sonho também como uma ferramenta de Deus. Deus fala conosco através de sonhos. Dessa forma aqui, um anjo do Senhor veio diretamente a José em sonho para explicar o que estava acontecendo. Então a resposta dele não veio enquanto ele estava acordado, numa situação, num estado de vigília. Não, ele estava dormindo. Essa explicação veio da parte de Deus no momento em que ele estava sonhando. E uma das coisas que o anjo fala é José, filho de Davi. Quando ele fala José, filho de Davi, de cara ele já está declarando que José é um príncipe, tá? José, apesar de ser uma pessoa humilde, a gente vai ver onde é que Jesus vai nascer em outro momento, né? Numa estrebaria, numa situação completamente difícil, a gente tem aqui José como herdeiro do trono. Ele está humilde, numa condição de humildade ali, o trono, pelo menos na linhagem de Judá, estava vago, e ele era oficialmente um herdeiro do trono, que ele tinha a descendência de Davi, né? Como a gente falou até no vídeo passado, viemos falando aí sobre toda a descendência. Aconselho quem não assistiu esse vídeo ir até lá para assistir. Então José ele era um descendente de uma linhagem real, era uma descendência de reis, né? Vindo de Davi, inclusive, né? Salomão, enfim. A gente tem a confirmação, né, do anjo de que essa gravidez não era uma gravidez natural, né? Ele fala claramente, né, que o que ela está gerando lá no ventre dela é da parte do Espírito Santo. Então não foi uma relação sexual entre um homem e uma mulher que gerou aquele fruto ali no ventre. Então ele tem essa resposta da parte de Deus, né? Um anjo do Senhor vem e fala para ele: olha só, essa gravidez aí não é uma gravidez natural, não se preocupa, não teve traição, não teve contato de Maria com outro homem, não teve nada. O que foi colocado aí dentro do ventre da sua noiva, vamos chamar assim, foi gerado da parte de Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E a gente tem aqui, ele usa a expressão, né, gerado, o que nela está gerado. Esse gerado, né, vem de geração, né, descendência. Então, o que ele fala para José é que essa criança que está crescendo ali no ventre de Maria fazia parte da geração de Deus, era uma descendência direta da parte de Deus. Então, era um ser divino que estava ali dentro. Então, a resposta vem bem elucidativa para José: não se preocupe, essa gravidez não foi uma gravidez natural, não teve relação com o homem, o que está sendo gerado aí dentro é da parte de Deus. Né? A gente viu no vídeo anterior, né? Fulano gerou a ciclano, que gerou a ciclano, usando sempre essa expressão, né? Gerou. Quando ele fala que é gerado do Espírito Santo, mostra exatamente essa descendência, né, de Jesus Cristo, sendo um descendente, vamos chamar assim, né, diretamente de Deus, né? Fazia parte da geração de Deus e não de homens. Verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, lembrando aqui um trechozinho que a gente falou no outro vídeo, né? Jesus, né, o próprio anjo falando que o seu nome será Jesus. Jesus vai ser um nome histórico, o nome de registro dele, o nome que realmente ele tem como pessoa. Então é o nome que ele recebe realmente, diferente de Cristo, diferente de Emanuel, que são características da sua essência ou do seu título. Então ele tem esse nome histórico que significa Deus é salvação, né? Ou Javé é salvação. A gente tem aqui uma transliteração do nome de Deus no Antigo Testamento, que pela ausência de caracteres que têm sons vocálicos, a gente não consegue pronunciar corretamente, e mesmo no Antigo Testamento não se devia pronunciar o nome de Deus de qualquer maneira. Então a gente tem uma transliteração, é o máximo que a gente consegue na língua portuguesa, seria esse JHVH, que a gente vai falar Javé, e o nome de Jesus significa Javé é salvação ou Deus é salvação.
E esse nome Jesus é uma versão do grego Jesus. A gente usa Jesus na língua portuguesa, né? Mas é uma versão do grego Jesus, que é o que eles usavam, né? A partir do grego koiné na escrita do Novo Testamento. E esse Jesus vem de uma adaptação do aramaico Yeshua, que é o nome mesmo de Jesus Cristo na língua aramaica. E muitos hoje preferem usar Yeshua para não ter essa variação para o grego, depois para o português. A gente vê muitas doutrinas religiosas preferindo chamar Jesus Cristo de Yeshua. Então, quando você vir alguém falando Yeshua, está usando o nome de Jesus Cristo no aramaico. Tá? E esse Yeshua é uma contração do hebraico Yehoshua, que é um pouquinho mais complicado de falar. Vem de Yehoshua, que é o Josué. Né? A gente comentou isso bem no vídeo anterior. Por que Jesus Cristo tem o mesmo nome de Josué? A gente vê muito no Antigo Testamento tipificações de Jesus Cristo. A gente já vê uma projeção do que Jesus Cristo seria a partir de fatos históricos ou de pessoas históricas lá no Antigo Testamento. E Josué era uma tipificação de Jesus Cristo, porque Josué entra com o povo de Israel na Terra Prometida, assim como Jesus Cristo, né, lá na frente, quando se chegar no Novo Testamento ou chegar, né, no fim dos tempos, vai entrar com a igreja no céu. Então é uma tipificação de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, então eles acabam recebendo o mesmo nome. Né? Josué e Jesus têm o mesmo nome, com as devidas variações linguísticas que tiveram aí ao longo do tempo. Tá? Jesus Cristo, né, ele veio para salvar o povo, e essa salvação é porque o mundo pecava e seria destruído. A gente vê isso acontecendo em outros episódios, né? Deus ameaçou exterminar o povo quando pecava com bezerro de ouro e aquelas idolatrias, e Moisés conseguiu, né, em oração, em conversa com Deus, preocupado com o que diriam de Deus, né, argumentou com Deus e conseguiu com que Deus voltasse atrás no seu plano de destruição. A gente vê, por exemplo, a intenção de Deus em exterminar em Noé também. Né? Noé, toda a terra, né, foi exterminada, toda a humanidade foi dizimada. Alguns acreditam que não, né, foi só uma parte da terra, mas enfim, isso é uma discussão longa que a gente não precisa entrar aqui. Mas nós tivemos uma grande eliminação de uma massa humana, e Deus, por misericórdia, permite que a família de Noé perpetue a vida, né, gere uma nova descendência. E nesse momento em que Jesus vem, é um momento em que esse tipo de punição, de exterminar todo um povo ou toda a humanidade, estava prestes a acontecer. A humanidade vinha em constante pecado e não se desviava desse pecado. Então, como o salário do pecado é a morte, a gente tem aqui em Romanos 6,23, o pagamento por esse pecado seria a destruição da humanidade. Só que vem Jesus Cristo, né, o plano de Deus para a salvação do mundo é enviar alguém que pudesse morrer no lugar de toda a humanidade. Então, por isso ele é o Salvador. Né? No que seria a morte de todos os homens, acaba sendo uma morte, vamos chamar, uma morte perfeita de um Cordeiro Santo, né, equivalente aos sacrifícios que os seres humanos faziam no Antigo Testamento. Então Jesus morre no lugar de todas as pessoas, né, bastando apenas que aqueles que creem nele, que sigam ele, que sirvam a ele, para obter a salvação, obter a vida eterna. Então Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, então o pecado leva à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a vida eterna é gratuita. Tá? Não tem que ter um pagamento, eu não tenho que fazer um sacrifício, eu não tenho que pagar alguma quantia em dinheiro ou com bem material para herdar a vida eterna. Mas essa vida eterna ela é gratuita por meio de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, através de Jesus Cristo, eu recebo essa vida eterna gratuitamente. Tá? Caso contrário, eu só tenho em mim o pagamento pelos meus pecados, que seria a morte.
Tá? Então por isso ele é o Salvador. Então a gente tem o versículo 22 que diz o seguinte: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Né? A gente vai ver o que o profeta disse no verso seguinte. Então todos os detalhes já estavam anunciados. Né? A gente vai ver aqui que lá em Isaías já estava dizendo tudo. Né? Até o nascimento virginal estava registrado. Né? Muitos anos antes, mais de 700 anos antes, já estava registrado, olha só, vai ser assim, 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 né? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Então os detalhes já estavam anunciados. Então o anjo está falando aqui para José é o seguinte, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Deus já tinha anunciado que isso ia acontecer e está acontecendo agora com a sua noiva. Então isso vai, como provavelmente José já conhecia essas profecias, né? Essas coisas eram estudadas pelos judeus. Então ele ficou todos estavam naquela expectativa que quando que o Messias vai vir, quando que o Filho de Deus vai vir, e o anjo vai e diz, olha só, isso aqui que está acontecendo é por conta daquela profecia que a gente tem lá em Isaías. Tá? Então ele deixa tudo registrado e aqui comprovando, confirmando com José que o que está acontecendo no ventre de Maria é o cumprimento de uma profecia, reforçando ainda mais que não tem qualquer relação com traição ou alguma relação extraconjugal de Maria. O texto fala que é da parte do Senhor pelo profeta. Esse detalhe é importante, eu fiz questão aqui de marcar, que da parte do Senhor, ou seja, quando o profeta fala, na verdade é Deus que está falando. O profeta é só um instrumento. Tá? Diferente do que a gente vê em alguns momentos, nos dias de hoje e até no passado, de que o profeta se sente realmente o falador daquela profecia, aquilo vem dele e ele tem aquele dom de adivinhar as coisas, de dizer não. Quando um profeta fala, na verdade é Deus que está falando e o profeta é só um instrumento. E aqui o anjo deixa bem claro, né, o que foi dito, ele não fala o que foi dito pelo profeta, fala o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Tá? Então é o que Deus falou através do profeta. Tá bom? Então uma profecia vem diretamente de Deus e não do homem. Verso 23. Aí aqui é o que estava escrito lá na profecia, né, de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso está registrado em Isaías capítulo 7, verso 14. Né? Deixei aqui para a gente ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ou seja, o sinal que Deus vai dar de que é realmente aquilo que está para acontecer, do Filho de Deus nascer. Olha o sinal. Eis que a virgem conceberá. Então o que estava acontecendo aqui era um sinal da parte de Deus de que estava realmente nascendo o Filho de Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel aqui, Isaías falava que ele chamaria Emanuel, e no texto bíblico também a gente tem o anjo confirmando esse nome, que na verdade não vai se tornar um nome histórico, mas uma essência de Deus, né? Esse nome Emanuel, ele vem do hebraico Immanuel, tá? Que vem da junção de Imanu, que significa conosco, e El, que é Deus ou Senhor. Então o que é Emanuel? É Deus conosco, ou Deus está conosco. Isso diz o seguinte: se Jesus, o Filho de Deus, vem à Terra, é Deus conosco aqui na Terra. Né? A gente, pela teoria da Trindade, né, que é uma crença muito forte no meio cristão, a gente tem Jesus Cristo como sendo até a materialização do próprio Deus, manifestada aqui na Terra, né, em carne. Então aqui, o nome dele, em essência, né, como ele vai falar, vai chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que não vai se tornar um nome histórico, o nome histórico dele vai ser Jesus Cristo. Esse Emanuel está dizendo o seguinte, olha só, Deus está conosco, né? Deus está presente aqui na Terra. Né? Não foi usado como nome próprio,
né? Porque quando a gente lê só o texto aqui de Isaías, esperando a profecia, a gente acha que o nome dele, o nome histórico, vai ser Emanuel. Mas não foi, porque o próprio anjo falou, ó, vai se chamar Jesus e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Tá? Então ele vai carregar isso que estava na profecia do nome Emanuel, né? Muitos, né, cantatas musicais, né, chamam ele de Emanuel, Deus conosco, a gente usa essa expressão, ele é chamado realmente muito de Emanuel, mas não se tornou um nome histórico, se tornou, né, uma alcunha, né, uma forma de se relacionar, de se relacionar à figura de Jesus Cristo, por ele ser o Deus conosco. Tá? Um detalhe aqui importante, essa profecia ela foi escrita por Isaías cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então já estavam esperando isso há bastante tempo, e uma profecia que foi escrita mais de 7 séculos antes, ela realmente aconteceu. Para a gente ver a força das profecias, né? Quando realmente o profeta é de Deus, o tempo pode até passar bastante aos nossos olhos, né? 7 séculos é um bom tempo, mas a coisa realmente acontece. Tá? Então, algumas coisas que estão para acontecer, né, a gente vai ver ao longo do Novo Testamento que existem anúncios de coisas que estão para acontecer. Apesar de parecer que estão demorando, essas coisas vão realmente acontecer, porque a palavra de Deus tem essa força de acontecimento, de resolução, de que a gente pode esperar, pode acreditar, pode ter fé que realmente as coisas acontecem. Um livro registrado há 740 anos antes, acabou que aquilo que está escrito lá aconteceu na vinda de Jesus Cristo. Verso 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Olha só, ele acordou e considerou aquele sonho. Considerou aquilo como revelação realmente da parte de Deus, que aquele anjo era realmente um anjo do Senhor, e fez como o anjo do Senhor ordenou. Foi lá, recebeu a mulher dele e seguiu a vida do noivado, do casamento, seguiu a vida dele. Então José, ele acreditou naquele sonho que vinha da parte de Deus, obedeceu a Deus, seguiu em frente com o casamento. Ele poderia ter realmente perdido ali aquela oportunidade de ter uma vida feliz com a mulher que ele amava verdadeiramente. Isso está provado até pelo fato dele não querer a morte dela diante de um possível erro grave, né? E ele assume a paternidade de Jesus. Aí Jesus se torna herdeiro legítimo ao trono por José, né? A gente sabe, comentamos lá, que na linhagem de Maria, Jesus também é descendente de Davi. Então, em questões sanguíneas, né, questões de sangue real, ele já poderia ser herdeiro até por Maria. Mas José também tinha sua descendência na linha genealógica dele por Davi, e no momento em que José assume a paternidade de Jesus, por ele se tornar um padrasto legítimo e para a sociedade era um pai, ele passa para Jesus essa condição de ser também herdeiro do trono. Né? Jesus passa a ser herdeiro do trono com a paternidade de José, tá? Em associação, obviamente, com a descendência vinda por Maria. Tá? Se José não tivesse feito isso, tivesse ido embora, por exemplo, né? José realmente não ouvisse o anjo e continuasse com a sua intenção de deixar Maria, ele teria desobedecido a Deus, tá? Ele teria desobedecido a Deus. Jesus teria nascido do mesmo jeito, porque a gravidez já tinha sido concebida, já estava sendo gerado ali no ventre, aquele embrião já estava em desenvolvimento. Então Jesus teria nascido do mesmo jeito, a profecia se cumpriria, mas José teria perdido uma família inteira, porque, como a gente vai ver, a vida conjugal de José e Maria continuou normalmente, eles tiveram outros filhos, né? Diferente do que alguns pensam, né, de uma virgindade eterna de Maria, a Bíblia não deixa isso registrado, muito pelo contrário, a gente tem registros muito claros de que eles tiveram uma vida matrimonial normal, né, de um homem e de uma mulher, só depois do nascimento de Jesus Cristo. Tá? José ele manteve realmente ele recebeu a sua mulher, casa com ela, e ele só vai ter relação depois do nascimento de Jesus Cristo.
A gente tem aqui no versículo 25, né, que a gente acabou de falar, e não a conheceu. Esse verbo conhecer aqui é de um português mais tradicional. Está relacionado à relação sexual entre um homem e uma mulher, tá? O verbo conhecer, ele tem esse significado que a gente não está acostumado. Conhecer parece que encontrou uma pessoa, agora ele conhece ela, né? Tem intimidade, ou se aproximou de alguém, sabe o nome, sabe de onde é. Esse verbo conhecer aqui é de ter relação, ter intimidade sexual de um homem e uma mulher. Então, quando o texto diz não a conheceu até que deu à luz seu filho, é que ele não teve relações com ela, né, até que Jesus Cristo nascesse. Então, por que isso aqui é importante? O texto diz que a virgem conceberá e dará à luz. Então, não é só a virgem conceberá, a virgem dará à luz também. Então, a profecia, para ela ser cumprida, a Virgem Maria deveria conceber, né, que é a geração de um embrião, e depois dar à luz. A criança tem que sair. Né? Então, isso é cumprido, né, com essa atitude aí de José de não conhecer ela até que a criança nasça. E a gente tem aqui o primogênito, ou seja, foi o primeiro filho deles, né, deu à luz o seu primeiro filho, foi o primeiro filho de Maria, mais uma prova aqui de que ela teve outros filhos. Né, e pôs-lhe o nome de Jesus, como o anjo tinha dito. Tá? Então vamos aqui para os nossos apontamentos. José respeitou a condição virginal dela, né? Ele respeitou aquilo porque ele, depois casado, ele tinha condição de levar a concretização de suas relações, mas ele respeitou a condição dela virginal, até para que se cumprisse a profecia. Ele tinha direito a ter relações após o casamento, mas ele absteve-se para cumprimento da profecia. Não que ele tivesse a intenção, eu que vou fazer a profecia se cumprir. Não, ele foi um instrumento da parte de Deus para que a profecia se cumprisse. Tá? Então, como a gente tem aqui no texto, a virgem conceberá e dará à luz. Então, para que a profecia se cumprisse, ela não era só a virgem conceberá, ou seja, gerará um embrião. Ela precisava se manter virgem até o nascimento de Jesus Cristo. Tá? A gente não tem na Bíblia aqui, não a virgem engravidará. Não é isso que está escrito. É a virgem conceberá e a virgem dará à luz. Então ela precisava se manter nesse estado de pureza matrimonial até que a criança nascesse. Tá? Não é só a relativa à gravidez, não. Como a gente falou aqui, a gente tem primogênito. Tá? Então ele é o primeiro filho. É diferente de unigênito quando é o único filho. Então eles tiveram outros filhos. Só você abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, 3. Tá? Capítulo 6, verso 3, você vai ver lá que Jesus teve 3 irmãos. Teve pelo menos 2 irmãs, porque está lá irmãs no plural, mas não fala a quantidade. Então, no mínimo ali, ele tinha pelo menos uns 5 irmãos, né? Pelo texto aqui que a gente vai ver. Então, abre lá em Marcos, capítulo 6, verso 3, que você vai ter a comprovação de que essa condição matrimonial de Maria e José continuou normalmente. Tá? A gente não tem aqui, no lugar aqui de primogênito, a gente não tem unigênito, como a gente vai ver em outros textos, em João 3,16, por exemplo. Né? Ele não é unigênito, Jesus não é o unigênito de José e Maria, ele é o primogênito. O primogênito é o primeiro filho, o unigênito é o único filho. Tá? Então, a gente tem aqui a comprovação da geração de outros filhos nesse casamento. João 3,16, que vai usar, coloquei aqui esse nome, o unigênito, para a gente ver um registro dessa palavra na Bíblia aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus deu o Filho unigênito. Deus tem um Filho só, que é Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos por adoção, como a gente vai ver, se Deus permitir em outros vídeos. Nós nos tornamos filhos por adoção. Deus nos adota a partir da nossa fé em Jesus Cristo. A partir da nossa obediência. Né? Filhos são aqueles que obedecem ao Pai. E o que a gente tem no texto aqui de Mateus não é o unigênito de Maria e José. A gente tem o primogênito. Tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente tem aqui uma diferença entre o unigênito de Deus
e primogênito de Maria. Então Jesus Cristo ele é o unigênito de Deus, mas é o primogênito de Maria, e não o contrário, e nem outra coisa diferente disso. Então aqui a gente tem Jesus Cristo recebendo 3 nomes, né? Deus é a salvação, que é o nome dele, Jesus. A gente tem aqui Deus conosco, que é Emanuel. Uma revisãozinha aqui para a gente lembrar. E o ungido, que é Cristo, do grego Christos, que é o equivalente ao Messias, né, lá do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento a gente tem Messias, no Novo Testamento a gente vai ter Cristo, que significa ungido, né, aquele que recebeu a unção, derramamento de óleo da parte de Deus para uma missão específica. Então Jesus vai ter esses 3 nomes, onde o primeiro nome é o nome histórico dele mesmo, o nome de registro dele, e os outros são título, né? Vamos chamar assim. Cristo seria um título, porque ele foi ungido por Deus. Emanuel mostra a sua essência, mas nem Emanuel nem Cristo faz parte do nome dele lá. Se fosse hoje, né, o nome registrado em cartório, que seria o nome registrado em cartório, é só o Jesus. Tá? A gente está acostumado tanto a falar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, que acha que Cristo faz parte do nome dele, mas não faz. Mesma coisa Emanuel, apesar da profecia ter falado lá atrás, em Isaías, que ele se chamaria Emanuel, e o anjo ter falado, confirmado isso, a gente vê chamá-lo-ão Emanuel. Se as pessoas vão chamar ele de Emanuel, que é Deus conosco, mas não faz parte do nome registrado em cartório, né, se houvesse dessa forma na época. Tá bom? Então a gente encerra aqui o nosso vídeo. Eu agradeço pela atenção, espero que tenha sido elucidativo, espero que tenham aprendido alguma coisa, como eu tenho aprendido também muito estudando as Escrituras. Que Deus os abençoe, espero vocês no próximo vídeo e vamos continuar aí nessa série de estudos para crescer mais no conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus. Na tua palavra encontrei vida.